Então, nesse capítulo, a gente vai estudar os métodos de reamostragem. Anteriormente, a gente viu as duas categorias relacionadas ao aprendizado supervisionado, que são os métodos de regressão linear e os métodos de classificação, métodos de regressão e classificação. Então, os métodos de reamostragem, o objetivo é apresentar as principais justificativas de reamostragem de dados e introduzir os principais métodos de reamostragem. Então, a reamostragem, ela envolve a extração repetida de amostras de um conjunto de dados de treinamento e o reajuste de um modelo de interesse para cada amostra para obter informações adicionais sobre o modelo ajustado. Então, por exemplo, a gente quer estimar a variabilidade do ajuste de uma regressão linear. Então, nesse caso, diversas amostras são retiradas dos dados de treinamento e cada amostra é ajustada para uma regressão linear. Daí, esses ajustes são comparados de modo a identificar o quanto esses ajustes se diferem. Então, nesse sentido, a reamostragem ela permite obter mais informações que são camufladas por um único modelo ajustado com os dados de treinamento, de modo a reduzir o overfitting de dados. Então, algumas das técnicas mais utilizadas para a reamostragem é a validação cruzada e o bootstrap. Então, de modo geral, a validação cruzada ela é usada para estimar o erro de teste associado ao método estatístico ou para selecionar o nível apropriado de flexibilidade. Já o bootstrap, ele é usado para medir a acurácia da estimação de parâmetros ou de um determinado método de aprendizado estatístico. Então, reintroduzindo alguns conceitos para entender o procedimento da validação cruzada, participa do conceito do erro de teste, que é o erro médio de um método de aprendizado estatístico resultante da predição da resposta para uma nova observação. Ou seja, é uma medida que não foi usada no treinamento do método. Então, dado um conjunto de dados, o uso de um método de aprendizado estatístico específico é garantido se esse resultar em um baixo erro de teste. Na ausência de um conjunto de dados de teste para a estimação desse erro de teste, alguns métodos de ajuste da taxa de erro de treinamento podem ser utilizados para estimar a taxa do erro de teste. Então, dessa forma, a estimação do erro de teste, mantendo um subconjunto das observações de treinamento no processo de ajuste, e em seguida é aplicado um método de aprendizado estatístico às observações que ficaram de fora dessa etapa de ajuste. Então, para entender melhor, participa algumas ramificações da validação cruzada. Dentre elas, a validação cruzada holdout. Então, a validação cruzada holdout, ela é uma abordagem de validação que consiste em dividir as observações em duas partes, sendo uma um conjunto de treinamentos e a outra o conjunto de validação ou também os de dados de espera. Então, na validação cruzada holdout, o modelo é ajustado para o conjunto de treinamento e o modelo ajustado é usado para a predição de respostas para as observações do conjunto de dados de validação. Então, essa é mais ou menos a lógica da validação cruzada holdout. Então, feita essa predição, é calculado a taxa do erro de validação, usualmente pelo erro quadrado médio, no caso de respostas quantitativas, que vai fornecer uma taxa, uma estimação da taxa do erro de teste. Então, aqui essa figura ilustra o processo de validação cruzada holdout, em que se tem um conjunto de N dados, esse conjunto é dividido em dois, né, dado pelo conjunto de treinamento e o conjunto de validação. Então, essa figura mostra o erro quadrado médio da validação cruzada holdout. Nesse caso, é usado para um exemplo de dados
de um automóvel para estimar o erro de teste que resulta da previsão do consumo de combustível usando funções polinomiais da potência do carro. Então, à esquerda aqui é mostradas as estimativas de erro de validação para uma única divisão, né, em conjuntos de dados de treinamento e validação. E na direita, o método de validação ele foi repetido 10 vezes, cada vez usando uma divisão aleatória diferente das observações de um conjunto de treinamento e de um conjunto de validação. No entanto, a validação cruzada rollout ela tem algumas desvantagens, como na estimativa da validação da taxa de erro de teste, essa estimativa pode ser altamente variável, dependendo de quais observações são incluídas no conjunto de treinamento e quais observações são incluídas no conjunto de validação. Outra desvantagem é que nessa abordagem, apenas um subconjunto das observações, aquelas incluídas no conjunto de treinamento e não no conjunto de validação, são usadas para ajustar o modelo. Como os métodos estatísticos tendem a ter um desempenho pior quando são treinados com menos observações, isso implica que a taxa de erro do conjunto de validação tende a superestimar a taxa de erro do teste para o ajuste do modelo. Então, para superar essas limitações, existem alguns submétodos da validação cruzada, como o Leave One Out e o K-Fold, que é um refinamento da abordagem Rollout, e que tende a superar esses dois problemas. Então, a validação cruzada Leave One Out, como que ela funciona? Ao invés dela criar dois subconjuntos de tamanho comparável, uma única observação, x1, y1, já que se está trabalhando no aprendizado supervisionado, é usado para o conjunto de validação e as observações restantes, y2, x2, y2, até xn e yn, compõem o conjunto de treinamento. Então, o MSE ele é calculado para estimação y1, e ele vai fornecer uma estimativa sem bias para o erro de teste. No entanto, é uma estimação pobre por se tratar apenas de uma única observação. Então, para aumentar o número de observações, esse processo ele pode ser repetido, selecionando um par x2, y2 para validação e todas as outras n-1 observações para o treinamento estatístico. E assim é computado o MSE2. Então, esse processo ele é repetido N vezes e vai produzir N erros ao quadrado, né? E, tendo assim o MSE1 até um MSEN. Então, por fim, a estimativa da validação cruzada Leave One Out para o teste MSE é a média dessas N estimativas de erro de teste, dada pela formulação aqui abaixo. Então, aqui uma figura que ilustra esse processo da validação cruzada Leave One Out, em que é dividido para cada observação de teste, né, que é usada como... Para cada observação é usada para validação, né? Então, o conjunto é dividido aqui em N grupos, onde é retirado de cada grupo um valor de validação sem a sua repetição, né? Então, a vantagem da validação cruzada em relação à validação cruzada holdout, a vantagem da Leave One Out em relação a holdout é que a Leave One Out ela apresenta um bias menor e tende a não superestimar a taxa de erro de teste, e em contraste com a abordagem de validação holdout, que produzirá resultados diferentes quando aplicada repetidamente devido à aleatoriedade na divisão dos conjuntos de treinamento e validação,
executar a leave one out várias vezes, ela sempre produzirá os mesmos resultados, pois não há uma aleatoriedade na divisão desses subconjuntos treinamento e validação. Uma terceira validação cruzada é a validação K-fold. Então, a validação K-fold, ela consiste em dividir aleatoriamente o conjunto de observações em K-grupos, ou K-folds, de tamanhos aproximadamente iguais. Então, nesse caso, o primeiro fold ele é tratado como um conjunto de validação e o método é ajustado nos K-1 folds restantes. Depois disso, o MSE1 é então computado para as observações do grupo 1, que ficaram de fora dos dados de treinamento, ou seja, que ficaram retidas. Então, esse processo é repetido K vezes, onde para cada vez um grupo de observações é tratado como um conjunto de validação. E a estimativa do erro de teste é dado pela média dos KMSS. Então, aqui um processo que ilustra a figura que ilustra a validação cruzada K-fold. Então, a gente nota que ela é semelhante à validação cruzada leave one out, só que a leave one out só deixa um de fora. Essa daqui a gente pode agrupar, ter menos classes, né? Ou seja, a K-fold ela tem um custo computacional menor do que a leave one out, já que o número de grupos é menor. Então, aqui essa figura, a figura da esquerda mostra o MSE calculado para validação cruzada leave one out, no conjunto de dados do automóvel para estimar o erro de teste resultante da previsão de combustível, usando funções polinomiais da potência. E na direita, o método K-fold, executados 9 vezes de forma separada, cada uma com uma divisão aleatória diferente dos dados em 10 partes. Então, aqui, se a gente comparar com a validação holdout, nessa figura, onde tem uma grande variabilidade do MSE, a validação K-fold teve uma variabilidade bastante baixa, né? Então, um outro exemplo da validação cruzada K-fold é para os dados, para 3 conjuntos de dados diferentes, e em que o MSE verdadeiro é mostrado pela linha azul, a estimativa do leave one out é mostrado pela linha tracejada preta, e a estimativa da validação cruzada por 10 K-folds é mostrada em laranja. Então, já as cruzes aqui indicam o mínimo de cada uma das curvas do erro quadrado médio. Então, na figura da direita, se a gente observar, o verdadeiro MSE de teste e as curvas de validação, elas têm um formato quase idêntico. Tem um formato e acompanha quase identicamente o MSE de teste verdadeiro, né? Já na figura central, os dois conjuntos de curvas são semelhantes, até um grau de flexibilidade aqui de 20, mais ou menos, de modo que, à medida que ultrapassa 20 graus de liberdade, a validação cruzada superestima o conjunto de teste MSE acima de 20 graus de liberdade, né? Já na figura da esquerda, note que as curvas da validação cruzada, ela tem um formato correto, um formato que acompanha a função verdadeira. No entanto, ela subestima, né, já que ela está abaixo do MSE de teste verdadeiro. Então,
esse exemplo mostra que a validação cruzada ela é importante para descobrir o nível de flexibilidade que resulta no menor MSE de teste. Então, dessa forma, é importante localizar o ponto de mínimo da curva MSE de teste. Então, a gente nota aqui que, apesar do verdadeiro MSE de teste ser subestimado para alguns casos, todas as curvas da validação cruzada chegam perto de identificar o nível correto de flexibilidade, né? A gente nota que o ponto de mínimo que indica a flexibilidade, ele está bastante próximo do valor de teste, né? Então, fazendo uma comparação da validação cruzada K-fold com a Live One-Out, a validação K-fold ela é dada, né, para um valor K menor do que N e possui a vantagem de um menor custo computacional. A validação Live One-Out fornece uma aproximação com bias aproximadamente nulo do erro de teste. Também na validação cruzada, uma vez que os N conjuntos treinados para conjuntos quase idênticos de observações, há uma menor correlação entre os modelos ajustados, se comparados com a validação K-fold. Então, tendo uma menor correlação entre os modelos ajustados, isso implica numa maior variância na estimação do erro de teste. Então, aí entra num trade-off entre o bias e a variância. Mas, de modo geral, a validação cruzada K-fold, ela fornece uma estimação mais acurada do erro de teste do que a Live One-Out. Uma recomendação que é feita é realizar uma validação cruzada K-fold usando um valor de grupo K igual a 5 ou um valor de grupo K igual a 10. Esses valores demonstram empiricamente que produzir estimativas de taxa de erro de teste que não acarretam num bias e numa variância excessiva. Então, é um balanço aí entre o bias e a variância para um valor de K-fold de 5 ou 10 grupos. Até agora, a gente abordou a técnica de validação cruzada. Uma segunda técnica bastante utilizada é a técnica de bootstrap. Então, o bootstrap é uma ferramenta estatística para quantificar as incertezas associadas a um dado estimador ou a um modelo de aprendizado estatístico. Como, por exemplo, o bootstrap ele pode ser utilizado para estimar o erro padrão dos coeficientes de uma regressão linear. Então, por exemplo, deseja-se investir uma quantia fixa de dinheiro em dois ativos financeiros, X e Y, onde X e Y são quantidades aleatórias. Então, uma fração alfa desse dinheiro é investido em X e o restante, dado por 1 menos alfa, é investido em Y. Como há uma variabilidade associada aos retornos desses dois ativos, deseja-se escolher alfa para minimizar o risco total desse investimento ou a variação desse investimento. Em outras palavras, a gente quer minimizar a variação a variância de alfa de x mais 1 menos alfa de y. Então, esse valor que minimiza esse risco é dado por essa função que agrupa a variância de x, a variância de y e a covariância de xy. No entanto, na prática, as quantidades da variância e da covariância são desconhecidas, tornando assim um problema de estimação desses parâmetros, a partir de um conjunto de dados observados de x e de y. Então, aqui um exemplo que mostra 100 retornos simulados para os investimentos x e y. Da esquerda para a direita, de cima para baixo, as estimativas resultantes para alfa são de 0,57,
0,53, 0,65 e 0,65. Então, nesse caso, é importante quantificar a acurácia da estimativa de alfa. Então, para estimar o desvio padrão da estimação de alfa, repete-se esse processo de simulação de 100 observações em pares de x e y e estima alfa usando essa equação 4 de minimização. 1000 vezes, por exemplo. Então, obtém assim 1000 estimativas para alfa, né? Alfa chapéu, que vai de 1 até 1000. Então, a média e o desvio padrão para essas 1000 observações de alfa são calculadas aqui, respectivamente, por uma média simples, e o desvio padrão aqui dessa seguinte forma, né? Obtendo, assim, um valor para esses dados de investimento de um desvio padrão na estimação de alfa de 0,08. No entanto, em dados reais, a gente não pode gerar novas amostras para um conjunto original da população. Então, a abordagem Bootstrap, ela permite simular o processo de obtenção de novos conjuntos de amostra, de modo a estimar a variabilidade de alfa sem gerar amostras adicionais. Então, para isso, são obtidos conjuntos de dados distintos, amostrando repetidamente as observações do conjunto de dados original. Outra característica importante do Bootstrap é que essa amostragem ela é realizada com reposição, o que significa que uma mesma observação pode ocorrer mais de uma vez no conjunto de dados Bootstrap. Então, aqui um exemplo que ilustra essa abordagem para uma pequena amostra contendo 3 observações. Então, cada conjunto de dados Bootstrap ele contém N observações amostradas com reposição do conjunto de dados original. Então, no primeiro conjunto, a gente nota aqui que a observação 3 é repetida 2 vezes, no segundo conjunto não tem repetição, e no terceiro conjunto, a observação 2 é repetida 2 vezes. Então, nesse processo de desvio padrão da estimação de alfa, pelo Bootstrap, ele pode ser calculado pela seguinte formulação. Então, dessa forma, o desvio padrão, ele fornece, nesse caso é o erro padrão de alfa, né? Ele fornece uma estimativa do erro padrão de alfa, estimada a partir do conjunto original de dados. Então, por último, essa figura que ilustra, que mostra um histograma das estimativas do parâmetro de investimento alfa, obtido pela geração de 1000 conjuntos de dados simulados da população verdadeira, né? Na figura do centro, o histograma das estimativas de alfa, que são obtidos das 1000 amostras de Bootstrap, de um único conjunto de dados. Então, para essas simulações, os parâmetros da variância de x, eles foram obtidos com valor de 1, e 0,5. Dessa forma, se a gente voltar para a formulação da equação 4, a gente consegue calcular o valor de alfa, nesse caso 0,6. Na figura da direita, as estimativas de alfa são exibidas por esses gráficos box plot, né? Em que a linha rosa aqui, de cada painel, indica o valor verdadeiro do... Finalizo aqui. Ah,
Deu uma travadinha no áudio. Tá mutado, professor. Deu uma travadinha no áudio, daí eu não vi que tinha terminado. Mas, valeu, Thiago. Obrigado pela apresentação. Ficou bem legal, deu pra ter uma ideia do que, como a gente consegue medir aí ou estimar, pelo menos, a forma de se nossos modelos estão de acordo ou não. Uhum. Cara, isso que me pegou no pulo, porque eu pensei assim, já tinha montado uma com cross-validation antes, então vai ser tudo certo. Aí peguei o modelo lá de classificação que eu tinha montado, joguei uns 40 algoritmos para ver como é que eles reagiam, né? Aí cheguei em um lá que deu 97% de precisão, falei, é esse aqui mesmo, fui embora. Aí peguei e falei, não, vamos fazer direito isso aqui. Daí peguei, botei o cross-validation no modelo, fui lá, e o modelo tinha dado, acho que, na real que não, o modelo tinha dado 100% de precisão. Aí eu joguei o cross-validation nele e pulou para 90 e alguma coisa. Aí chegou à conclusão que outro modelo era o correto lá. Mas depois eu já mostro pra vocês. Ah, massa. Viu, eu tô vendo que aquele, aquele caso que tu tinha falado do cross-validation lá, o Lock-V, parece meio caro, né? Deve demorar um tempinho para rodar ele. Porque ele tem que fazer todas as divisões ali, né? De N observações, no caso. Mas e ele tem um pouquinho de overlap também, né? Dependendo, tipo, cada vez que ele for fazer a testagem, tipo, os grupos onde ele vai realizar os testes vão ter vários dados repetidos nas várias vezes que ele for testar também, né? Pensando. Para os Foi dados legal, de pô. treinamento são repetidos, né? Mas Isso, para os dados de validação, não. isso, exato. Aquela foto que tu me mostrou, pensei só nisso, só. Mas legal. E essa é a principal diferença, né, do Bootstrap, porque o Bootstrap ele pode repetir a combinação, né? Sim, sim. Mas Teste, no caso. também Validação. tinha pensado no quão bem ele performaria em conjuntos que não são bem tipo, balanceados, distribuídos, no caso. Que não estão estatisticamente obedecendo a alguma distribuição, sabe? Porque daí ele testa, vamos supor, ele pega um pedaço do conjunto e testa onde não tá pouco conturbado, aí ele chega numa região que está dispersa, que é muito diferente da região anterior, em que ele tinha olhado, sabe, pegado para olhar. Acho que é por causa disso daria um trade-off também, né? Apresentaria variância no resultado. Para ver mesmo, tinha que simular um exemplo com essa característica e ver se ele pega ou não, assim. Sim. Se força a amostra tá meio numa região só e Sim. verifica o que dá a brincadeira de cabeça, não sei falar. Pô, pessoal. E fora aí, mas aí no caso, quando for uma distribuição não muito bem balanceada, acho que o Bootstrap deve poder, tipo, aliado, né? Ele poderia resolver esse problema, porque ele repete, né? Então, Sim. E tem uma aleatoriedade também, né? Então ele pode isso. pegar dados de regiões diferentes. Show. Pô, ficou muito massa, Thiago, na moral. Curti altos. Valeu. Thiago, nunca deixa na mão, né, cara? Que apresentação boa. Não é batendo também. Pô, ficou legal, porque é muito conteúdo e tu conseguiu adensar, sabe? Tipo, aprender isso, para ter a exposição a esse conteúdo, ou eu e o Minsk, por exemplo, estamos na graduação ainda, a gente ia levar muito, ia ter que remar muito sozinho, sabe? Pois é. E eu fiquei com algumas dúvidas também, não sei se o Rafael consegue Pergunta, velho, se eu souber eu explicar ela, falo, senão. mas Senão você que se lasque. funciona tudo com o aprendizado supervisionado, né? No aprendizado não supervisionado, como que funcionaria mais ou menos essa validação?
Sinceramente, eu não faço ideia, meu Eu amigo. também, eu Se não tem nem uma imaginei resposta, isso. né? Pois é. Ele tá sempre, pelo menos isso que a gente viu, tá sempre baseado no Y ali, né? Que está no Y É chapéu. tipo, tu pega um bias e uma variância relacionado a um output, né? Tipo, tu não tá validando os dados entre eles, assim, pra tu notar alguma, tipo, separar eles em grupos, né? Ou alguma coisa assim. Ah, não sei se. Deixa eu É. ver aqui. Eu acho que Na, o que me parece que faz sentido na não supervisionada é que pegaria apenas a baseline como validação, né? Então, validaria somente a baseline. Acho que dessa forma Pode faria ser. Aí sentido. teria que dar uma estudada, ver como é que a gente estima Ah, precisão no aprendizado não supervisionado. Mas vamos chegar lá. Mais alguma coisa, Thiago? Quer falar? Acho que não, por enquanto. Não, beleza. A gente não tinha combinado nada de se apresentarem algum código, mas chegaram a fazer alguma coisa nesse sentido? assim, tô meio apertado de tempo, inclusive tenho prova amanhã, mas, cara, aquele negócio que tu passou pra gente fazer da treliça, eu vou puxar a tela, posso puxar, Thiago? Claro, show. Pode puxar aí. Deixa eu fechar. Você apresenta. Ah, tá, pode falar. Vou deixar gravando aqui que daí, Pode gravar. se querem ver depois, até me abre. Estão vendo, Piazada? Estamos vendo a gente na tela. positivo. Agora sim. Agora, velho. O que eu tinha montado, isso aqui já estava montado antes, né, de classificação, esses modelinhos aqui. E aí, uma coisa que eu puxei, que antes não tinha, é que ele tava assim. Ele gerava, tipo, eu tava testando vários modelos para esse banco de dados. Isso aqui era só o que precisava alterar mesmo. Enfim. Daí pulando aqui para o modelo, tipo, eu pegava esses